Fala pessoal, eu sou o Gabriel do canal Além do Código. No tutorial de hoje vocês vão aprender a como fazer uma validação de formulários com JavaScript, tá bom? Então olha que interessante, se eu tentar clicar em enviar sem preencher nenhum dos campos, olha que interessante, aparece uma mensagem de erro, também aparece um ícone de erro e até as bordas do nosso input ficam vermelhinhas, sinalizando que tem algum erro aí. Tá bom? Então, se eu preencher tudo certinho e clicar em enviar, olha que interessante, o ícone muda e a borda fica verde, sinalizando que tá tudo bem, não tem nenhum erro, tá? Então, se eu colocar a mesma coisa aqui no e-mail, olha que interessante o que acontece. Então, se eu colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, clicar em enviar, aqui dá tudo certo, mas aqui continua o erro, né? Falando preenche esse campo. Então, se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui dá tudo certo também. Caso eu tire as senhas e tendo só 3 caracteres, acontece que sua senha deve ter mais que 8 caracteres, e aqui também dá um aviso nesse outro campo dizendo que as senhas não estão iguais, tá? Então são essas validações que a gente vai fazer nesse projeto, tá? É um projeto super simples, assim, feito em JavaScript. Se você já tem uma base, assim, você vai conseguir fazer tranquilo, tá bom? Então chega de enrolação e vamos logo codar. Então aqui no meu VS Code, a única coisa que eu tenho é uma pasta, né? Uma pasta images, e dentro dessa pasta tem aquelas minhas imagens, né? Aqueles ícones de sucesso ou falha que eu mostrei agora para vocês, tá? Então fiquem tranquilos que aí na descrição vai ter essas imagens aí para vocês baixarem, tá bom? Então, beleza. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um new file. E nesse new file eu vou dar um index.html, tá? Então, eu vou criar o meu arquivo HTML, tudo aqui bonitinho. Então, é só eu dar um HTML5, né? Que vai criar toda a minha estrutura aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é criar uma div. Essa div, ela vai se chamar container. E para eu fazer isso, olha que interessante, é só você dar um ponto container e dando um enter, ele já cria a div, né? Pô, eu achei isso muito interessante, né? Eu aprendi isso esses dias e é isso. Então, essa div, basicamente, dentro dessa div vai ser onde a gente vai ter todos os elementos do formulário, né? Então, beleza. Depois, aqui dentro, agora eu vou ter que criar mais dois elementos, que vai ser a minha header, tá? Então aqui eu posso dar um ponto header, e dentro a gente vai colocar um H2, tá? Esse H2 eu vou colocar criar conta. E o outro elemento que a gente vai criar é o nosso formulário em si, né? E para criar o formulário, a gente precisa criar uma tag form que representa por HTML que nós estamos criando um formulário em si, tá? Então aqui eu posso dar um form, tá? E aqui nele eu vou dar um class, vou dar uma classe para ele chamado form e um ID também chamado form, tá? E então agora eu vou colocar os campos do nosso formulário, né, que são aqueles nossos inputs e as labels, tá? Então, para criar em si um campo, primeiro eu vou ter que criar uma div antes, tá? E essa div vai se chamar form control, e dentro dessa div que a gente vai colocar em si a label, né, que é a legenda. Então aqui eu posso colocar nome e o input, né, para a pessoa digitar o que ela quer, né? Então input do tipo texto mesmo. Então, basicamente, a label ela vai servir como legenda para o nosso input, tá? E para o HTML identificar que a legenda desse input aqui é essa label, é através do atributo for, tá? Então aqui a gente coloca um for, né? E outra coisa que a gente tem que colocar nesse input é o ID, né? Então o nome desse ID vai ser o ID desse input vai ser username, tá? Então a gente coloca esse ID dentro desse for, tá? Então aqui a gente já sinalizou para o nosso HTML falando assim, ó, HTML, essa label aqui, essa label do nome é referente a esse input, tá bom? E agora nós vamos colocar aqueles ícones que ficam dentro do input, né? Então para fazer isso, o que eu vou fazer?
eu vou criar uma tag i, tá? Vou criar uma outra, né, uma image, e vou colocar a minha imagem em si. Então, as imagens estão dentro do image, e eu vou colocar primeiro a do success icon, tá? E depois eu vou fazer a mesma coisa pro outro. Então, eu vou dar um image, vou buscar o meu error icon, tá bom? Então, por último, o que eu vou fazer é colocar a mensagem de erro, tá? Então, aqui eu vou dar uma tag small, tá? E vou colocar aqui error message. Então, eu vou dar um open with live server, tá? Pra gente ver, né, como que tá ficando essa estrutura aqui. Então, ele vai ficar assim, né? Com os elementos que eu coloquei do meu HTML, que é a label, né? O input, a mensagem de erro, os ícones e essa header aqui, tá? E calma, pessoal, tá? Que vai ser através do JavaScript que a gente vai fazer com que essa mensagem de erro ela apareça quando der erro, né? Então, quando o ícone de sucesso ou de erro vai aparecer, também vai ser a função do JavaScript, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V para todos os outros campos, tá bom? Então, eu posso copiar toda essa div aqui, form control, e posso só dar um Ctrl+V, né? A diferença é que aqui, ao invés dessa label receber nome, a gente vai colocar e-mail, tá? E ao invés do ID desse input também ser username, vai ser e-mail. E o for, né? Como a gente coloca o ID desse input aqui no for, também vai trocar para e-mail, tá bom? Agora a gente faz isso para o outro campo. Então aqui vai ser a senha, né? Então aqui eu posso colocar senha. O ID desse input, então eu posso colocar password. Pessoal, eu sempre costumo a tudo colocar nome de variáveis, os IDs, nome de funções, tudo em inglês, tá? Então acho que isso é bem utilizado assim no mercado, a maioria das pessoas faz, então é legal você também já se acostumando a colocar o nome das variáveis, dos IDs, de funções, tudo em inglês. Então, beleza, eu posso fazer aqui com outro. Então aqui eu posso colocar confirme sua senha. E aqui eu posso trocar para eu posso colocar password to, tá? Password to, password to, tá? Beleza, aqui eu acho que já tá tudo pronto, vamos ver como é que tá. Então vai ficar assim, desse jeito, né? Com todos os nossos conteúdos HTMLs aqui já aparecendo na tela. E o que a gente vai fazer agora é estilizar, tá? Então, assim, pessoal, como o foco da aula é fazer a validação pelo JavaScript, eu não vou mostrar o passo a passo da estilização no CSS, tá? A única parte do CSS que eu vou fazer com vocês é a parte de mostrar o ícone, a borda verde ou vermelha e a mensagem de erro, tá? Então, eu vou fazer isso para a gente não perder muito tempo com o CSS, tá? Pois não é necessário para essa aula mostrar o passo a passo da estilização. O foco da aula é a validação que é feita pelo JavaScript, tá? Então, para você pegar a estilização, vai no primeiro link da descrição, que está o repositório desse projeto no GitHub, né? Então, é só você copiar e colar o código CSS pro projeto, tá bom? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui eu posso dar um link CSS, tá? Posso criar aqui um arquivo CSS. Eu só vou copiar e colar e vocês fazem a mesma coisa, tá bom? Então vocês fazem a mesma coisa aí. E repetindo, pessoal, para você pegar essa estilização é só você ir no primeiro link da descrição que tá o código do GitHub, tá bom? Então você dá um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo CSS e cola para dentro do seu projeto. E vocês veem que a estilização aqui já tá toda feita. Uma coisa que eu esqueci de fazer, pessoal, é colocar o nosso botão, né? Eu coloquei tudo aqui, só que eu não coloquei o botão. Então o botão, a gente coloca o botão dentro da tag form, tá? Então o botão do type submit, e a gente pode colocar aqui, ó, enviar, tá? Que ele já vai aparecer
aqui pra gente, tudo bem? E como eu falei pra vocês, a única parte do CSS que eu ia fazer junto é a estilização de como vai ficar a validação quando estiver tudo certo e quando tiver algum erro. Então, basicamente, nós vamos fazer uma simulação das validações, tá? Simulando de como o input estaria, como se desse tudo certo e como se tivesse algum erro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é vir aqui no meu HTML, né? E adicionar uma classe, tá bom? Então, a gente vai ter que adicionar uma classe nessas divs. Então, você percebe que aqui essa classe é form control? Então, eu tenho o poder de criar uma outra classe, né? Para ficar com que a div tenha duas classes. Então, essa classe aqui vai se chamar success, tá? E aqui nessa outra, a gente vai colocar uma outra classe chamada error, tá bom? Outra classe chamada error. E o que eu vou fazer então? Então aqui no meu CSS eu já posso fazer essa simulação, tá? Então eu vou fazer assim, ó, primeiro eu vou colocar um comentário até para ficar visivelmente melhor, tá? Então, beleza. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto form control, tá? Então eu tô pegando aquela minha, eu vou pegar primeiro essa minha div aqui. Então form control ponto success, tá? Input. Então, quando essa div receber uma classe de success, o que a gente vai fazer, né, nesse input? Eu vou colocar um border de 3 pixels solid com essa cor aqui, tá? Com essa cor. Então, olha que interessante. A div que receber esse success, o input dela vai receber esse verdinho, tá bom? A gente vai fazer a outra div, tá? Então, quando a outra div receber a segunda classe dela como error, então form control.error, então o input dela vai receber um border, né? Um border de 3 pixels solid de hashtag essa corzinha aqui, tá? Esse vermelho. Então, olha que interessante. Então, ó, a classe que recebeu o success fica o input fica verdinho e a classe que recebeu o error, ele fica vermelhinho, tá bom? Outra coisa que eu quero que aconteça é que quando o meu input, né, ele tiver verdinho, né, quando a classe receber um success, eu quero que aquele meu ícone de sucesso, ele apareça. E quando ele tiver o error, né, eu quero que o ícone de erro apareça. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Aqui no meu HTML, né, uma coisa que eu até tinha esquecido de fazer junto com vocês, é que coloquem uma classe na sua tag image, tá? Então, na de sucesso, ó, na image success icon, você coloca uma classe image success, tá? E na de erro, você também coloca uma classe de image error, tá? Eu tinha acabado esquecido, né, de fazer aqui com vocês, mas depois eu fiz e eu peço para que vocês façam essa alteração também, tá? Então, vocês vão fazendo isso para todos os outros, beleza? Então, tá bom. Então, como que eu vou fazer isso, né? Então, primeiro eu vou ter que fazer assim. Então, eu vou ter que dar um ponto form control, né? Então, quando o meu form control receber um success, quando ele receber um success, eu quero que o meu né, image success, eu quero que ele dá um visibility de visible, tá? Visibility de visible. Calma aí que deu um errinho aqui. Visibility de visible. Então, olha que interessante. Então, a classe que recebeu o success vai aparecer esse iconezinho, tá? Então, agora eu quero que apareça o do erro também, né? De quando eu receber a classe error. Então, eu vou ter que dar um ponto form control ponto
error. Então, quando o meu form control receber a classe de error, eu quero que, então, o meu image error receba um visibility de visible também. Então, como esse foi esse campo que recebeu a classe de form control error, ele apareceu então o ícone, tá bom? Por que a gente tem que dar esse visibility de visible? Porque aqui nessa estilização eu tive que pegar minha tag i, né, que é essa tag que armazena as imagens, e tive que dar um visibility de hidden, porque quando a gente inicia o formulário, né, a gente não quer que apareça nenhum ícone, tá bom? Então por isso que eu tive que dar esse visibility de hidden, né, para desaparecer. E só vai aparecer em si quando os ícones, né, só vai aparecer quando o nosso form control receber a classe de sucesso ou de error, tá bom? Então, por último, né, acho que a última coisa que eu preciso fazer é que no error apareça a mensagem de erro, né, de erro. Então, o que eu tenho que fazer? Então, quando o form control ele receber a classe error, então eu vou pegar o meu small, a minha tag small, e vou dar a mesma coisa, visibility de visible, tá? Então, ó, a classe que recebeu o error, ele vai aparecer aqui, tá bom? Uma coisa que preciso fazer é estilizar, né? Não sei porquê, mas acho que não foi a estilização, né? Não foi a estilização. Na verdade, não é que não foi a estilização, é que aqui eu preciso colocar um color daquele vermelhinho, tá bom? Preciso colocar esse vermelhinho aqui, que eu não tinha colocado. Então a classe que então olha que interessante, a classe que recebeu o error, ele teve essa borda vermelha, esse ícone de erro e a mensagem, e a classe que recebeu o success teve o ícone de sucesso e a bordinha verde, tá bom? Então o que a gente pode fazer agora é basicamente tirar essas divs, tá? Então eu vou tirar essas divs, eu posso tirar essa div success e posso tirar essa div error, tá? E a forma que nós vamos colocar aquelas classes serão através do JavaScript, tá? Então a gente irá fazer a verificação e a partir dessa verificação nós vamos colocar a classe, tá bom? Então o que eu vou fazer é criar um arquivo JavaScript, né? Então aqui no finalzinho, então eu dou um script source, posso dar um index.js e posso dar um control click que ele vai abrir, que ele vai criar aqui para mim, tá bom? Então, o que eu vou fazer, né, nesse index.js? Então, primeiro, eu vou ter que selecionar os elementos da minha árvore DOM, tá? Então, quais são os elementos que eu vou ter que selecionar? Vai ter que ser Então, vai ter que ser o meu formulário, né? Basicamente, esse meu formulário. E o restante vão ser os meus inputs, tá? E, pessoal, outra coisa que eu acabei esquecendo de fazer é que, ó, nesse primeiro campo, o primeiro input vai receber o text, tá? E o outro, em vez de text, ele vai receber e-mail, tá? Esqueci de fazer isso, pessoal, desculpe. O da senha vai receber password e esse outro da senha também vai receber password, tá bom? Então é isso. Então, voltando, a gente vai ter que pegar esse carinha e todos esses outros inputs, tá bom? Ali para selecionar os elementos da minha árvore DOM. Então, primeiro eu tenho que dar um const form. Então, eu vou dar um document.get element by id e vou pegar o id do meu formulário, né? E o id dessa minha tag form é form, beleza? Então, agora eu posso dando um Ctrl C, Ctrl V para ficar mais rápido, tá? São mais isso. Então, agora, nesse daqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o meu input, esse input aqui, tá? Então, eu vou trocar a variável para username, e o ID desse input é username. Depois, agora, eu vou pegar o input do e-mail, né? Então, eu vou colocar const email,
e o ID dele é e-mail também. Aqui eu vou dar um password e o ID do input da senha também é password. Então aqui eu posso dar um password to, que é o confirme sua senha, né? Que aqui também é password to, né? Será que é isso mesmo? Vamos ver, vamos conferir. Password to, é isso mesmo, tá? Então, beleza. Agora, a gente vai adicionar um evento, né, no formulário. E como a gente vai fazer isso? Então, primeiro eu vou ter que pegar, basicamente, esse carinha, tá? Então, a gente tem que adicionar um evento nesse carinha. Então, eu vou dar um form. Eu vou dar esse form por causa dessa variável, ponto add event listener, né? Submit. Vou colocar aqui um e. Vou fazer isso daqui, tá? Então, o evento que a gente criou, né, nesse formulário é o evento de submit, né? O evento de enviar, né? Então, quando enviar então, quando o formulário ele for enviado, quando for enviado as informações, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar aquele comportamento padrão do browser, tá? Então, por isso que eu dei esse e. Então, aqui eu pego esse e dou um ponto prevent default, tá? Então, o prevent default, ele basicamente ele vai cancelar o comportamento que os elementos vêm por padrão na página, tá? Então, olha que interessante. Se eu tirasse esse e.preventDefault, olha o que ia acontecer. Deixa eu dar um reload na página. Então, se eu colocasse assim, ó, Gabriel, o e-mail, qualquer senha, o que ia acontecer é esse comportamento padrão que o formulário ele já tem, tá? Então, para eu poder tirar esse comportamento padrão, então eu vou dar esse prevent default, tá? Então, se eu dar aqui de novo, Gabriel, colocar qualquer senha, olha que interessante, ele não vai ter mais o comportamento padrão. Geralmente a gente faz isso nos formulários, tá bom? Então, a outra coisa que a gente vai fazer, depois de prevenir o comportamento padrão que os elementos já têm na página da HTML, é que quando o formulário ele for enviado, nós vamos executar uma função, tá bom? Então, como que eu faço isso? Então, eu vou dar um check inputs, tá? Porque essa função ela vai ser executada, né? Então, agora eu vou criar essa função, né? Então, eu vou dar um function check inputs. E essa função, basicamente, ela vai servir para a gente fazer as validações, tá? Então, todas as validações, né, de todos os campos vão estar dentro dessa função, tá? Então, o que eu vou fazer é acessar primeiro os valores que estão dentro do input, né? Então, quando o usuário ele digitar as informações aqui, né, de todos os campos, então, o que eu vou fazer é pegar todos os valores que o usuário ele colocar, tá? Dentro dos campos. Então, para isso, eu vou ter que dar um const user name value. Então, eu vou dar um username ponto value, tá bom? Então, eu criei uma variável. Então, dei esse username, que é referente a esse carinha aqui, ponto value, para pegar as informações que o usuário colocou dentro do input, tá? Então, eu vou ter que fazendo isso para todos os outros, tá? Para todos os outros inputs. Então, eu dei o username. Então, agora eu vou trocar para email value. Aqui eu troco também o e-mail para ser esse carinha aqui. A mesma coisa para aqui para o password value. Então, password value. E para esse também. Então, password to value. A gente passa o password to, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função do JavaScript para remover todos os espaços em branco, tá bom? E como eu faço isso? É só a gente usar o trim do JavaScript, tá? Então, olha que interessante que essa função trim do próprio JavaScript, ele faz. Então, basicamente, o método trim, ele vai remover todos os espaços em brancos, tá? No início ou no fim de um texto. Então, olha que legal.
Então, se o usuário, nosso input, ele dá vários espaçamentos, colocar o texto e depois dar vários espaçamentos, o que o trim ele vai fazer? O método trim, ele basicamente ele vai tirar todos esses espaçamentos e vai devolver só o texto, tá? Então, a gente também vai ter que fazer isso. Então, aqui é só eu selecionar então todos esses carinhas, só dar um alt-click e dar um ponto trim, tá? Que ele vai remover todos os espaçamentos. Agora nós vamos partir para a verificação. Então, como que a gente vai fazer essa verificação, né? Primeiro a gente vai fazer a verificação do primeiro campo. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, se o username value, né, que é esse carinha aqui, que é referente esse meu primeiro campo. Então, se o username value ele tiver vazio, o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter que mostrar, né? Primeiro a gente vai ter que mostrar o erro que vai dar, né? E a gente também vai ter que adicionar a classe error, tá bom? Caso ao contrário, caso o usuário tenha digitado, né, nesse campo e esse campo não esteja vazio, a gente vai ter que basicamente adicionar a classe de sucesso, tá? Aquela nossa classe success. Então, para a gente fazer primeiro, né, essas duas coisas, né, a estilização do error e para que apareça a mensagem, então a gente vai ter que criar uma função. Então, aqui eu vou criar a função error validation. Na verdade, eu não vou criar, né, eu só vou estar chamando essa função, tá? E daqui a pouco a gente cria ela. E dentro dela nós vamos passar dois parâmetros como argumento, tá? Que primeiro é o input, tá? Primeiro é o input, username, e a mensagem em si, né? Então a mensagem é preencha esse campo. Esse username, basicamente, é esse carinha aqui, tá? Esse meu input, tá? E calma que vocês já vão entender o porquê eu passei esse input, tá? Então, agora sim, eu posso criar a função error validation, tá? Então, eu vou dar um error validation. Escrevi errado. É validation. Coloquei validation. Validation. Então, eu posso criar ela, tá? Function error validation. E o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou ter que receber aqueles parâmetros, né? Que é o meu input e a mensagem. Então, eu vou dar o input e message, tá bom? Então, agora o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou criar uma variável. E essa variável vai se chamar form control, tá? E depois, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse input aqui, tá? Esse input e dar um ponto parent element, tá? Parent element. E o que eu fiz? Aqui eu peguei aquele meu input, né, que eu passei por parâmetro e dei um parent element. Por quê? Porque o parent element, ele é um método do JavaScript que ele retorna uma referência direta do seu pai, tá? Então, basicamente, ó, lembra que eu passei esse input, né? Quando fosse executar essa função, eu passei esse meu input aqui, né? Esse carinha aqui como um parâmetro, né? Então, a gente depois recebeu esse parâmetro, né, esse input, e demos um parent elemento. Porque o parent element, ele retorna uma referência direta do seu pai. Então, aquele input que eu passei por parâmetro é esse input aqui, tá? O username, né, ó, o username. E como o método parent element do JavaScript, ele retorna uma referência direta do seu pai, o que ele vai fazer? Quem é a referência, quem é o elemento pai desse input? É essa div form control, tá? Então a gente tá basicamente meio que colocando essa div form control, tá? Dentro dessa variável. Então depois é só eu fazer assim, ó, dar um form control, tá? Que é essa variável, e dar um ponto class name, tá? Então eu vou dar um form
control error. Então, ou seja, eu tô reatribuindo, tá, a classe dessa minha div aqui, tá? Tô retribuindo a classe dessa div. Então, que ela não vai receber mais form control, vai receber um form control error. Então, olha que interessante, se eu até vier aqui no meu formulário e tentar clicar em enviar, a estilização daquele error, ele já aparece, tá? Então, a única coisa que eu vou ter que fazer é arrumar essa mensagem aqui, né, que não é a error message, é a mensagem que eu passei aqui, que é a preenche esse campo, tá? Então, para fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Então, eu vou criar uma outra div chamada const small, tá? Então, eu vou pegar essa variável, então eu vou colocar aqui, então eu vou dar um form control.query selector, e nesse query selector eu vou passar o small, ou seja, eu tô pegando o small, né, esse small aqui da minha div form control, é basicamente isso que eu tô fazendo. Então o que eu vou fazer depois? Então eu vou pegar essa minha variável small, vou dar um ponto inner text e vou passar aquela mensagem que a gente passou por parâmetro, tá bom? E eu dei esse inner text porque aquela mensagem que eu passei por parâmetro, ela vai retornar na minha tela. Então não vai mais aparecer aquela error message, vai aparecer a mensagem preencha esse campo, tá? Então, pessoal, deu para entender, né? Então eu vou explicar de novo, né, como uma forma de revisão para vocês. Então, primeiro a gente fez essa verificação, né? Então, se o campo username e value ele estiver vazio, ele vai executar uma função. E a gente passou como parâmetro para essa função, a gente passou dois parâmetros, né? Que é o input e a mensagem preenche esse campo, tá? Então depois a gente chegou nessa função, a gente recebeu o input e essa mensagem, né? Então depois eu criei uma variável chamada form control. E essa variável, então depois eu dei um input.parentElement, porque ele vai pegar o elemento pai desse meu input, tá? Ele vai pegar o elemento pai desse meu input. E qual é o elemento pai desse meu input? É essa div form control. Então depois eu peguei essa variável form control e dei um ponto className, porque a gente vai retribuir a classe dele para form control error. E lembra que a classe form control error, ela recebe essa estilização? Então é basicamente isso que eu fiz, tá? E vale a mesma coisa para esses dois carinhas aqui. Então eu criei uma variável chamada small, peguei esse form control, que é a div form control, né? Depois dei um query selector small, né? Então, ou seja, eu tava pegando esse small aqui, essa tag. Então, depois, o que vai acontecer? A gente vai atribuir para essa tag, né, aquela nossa mensagem que a gente passou aqui, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente fez, né? Agora, a outra coisa que eu vou ter que fazer é praticamente a mesma coisa, só que pro o de sucesso, tá bom? Então, eu vou dar um success validation. E no success validation, eu vou passar o meu input também. Então, aqui eu posso dar um username, tá? Então, agora eu vou criar essa função. Então, deixa eu dar um function success validation. Então, eu vou receber esse meu input, tá? E eu vou fazer a mesma coisa daqui, tá? Então, eu vou dar um const form control. Vou pegar o input. Vou pegar aquele meu input. Agora eu vou pegar o elemento pai, né, do meu input. E vou retribuir a classe. Então, a classe não vai mais se chamar form control. Então, vai se chamar agora form control success, tá? Vai se chamar agora form control success. Então, olha que interessante. Então, se eu colocar o campo aqui e clicar em enviar, a estilização do success, ela já pegou, tá bom? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer agora é fazer isso para todos os outros campos, tá?
Tá bom, então agora eu já fiz a validação do campo nome, agora eu vou fazer a validação do campo e-mail, tá? Então, para fazer isso é muito fácil, é praticamente a mesma coisa de fazer do campo e-mail. É a mesma coisa, na verdade. Então, ó, então eu vou dar se, então, email value tiver vazio, se email value tiver vazio, o que eu vou fazer? Ó, email value, escrevi errado. Se email value estiver vazio, então eu vou executar a função error validation, tá? Error validation. Então eu vou passar dois parâmetros como argumento, que é o meu input. Então, no caso, o input que eu vou passar agora é o input do e-mail em si, né? Esse input aqui, do e-mail. Então eu vou dar e-mail, que é o input, preencha esse campo, tá? Preencha esse campo. Agora, caso ao contrário, né? Eu vou chamar a função success validation e vou passar também o input, tá bom? Vamos ver se está funcionando? Provavelmente vai estar, né? Espero, pelo menos. Então, tá funcionando. Olha que legal. Então, se eu dar aqui, ó, tá funcionando, tá bom? Então, beleza. Agora eu vou pro outro campo, que é o campo password, né? Então, se password value tiver vazio, eu vou chamar a função error validation também. Error validation. E vou passar o input. Então, no caso, é esse input aqui que eu vou estar passando, tá, pessoal? Pessoal, lembra que, então, esse input, né, é basicamente esse carinha aqui, não é? Porque, ó, aqui, vai, ó, nesse input, no input da senha, a gente não colocou aí de password, então é esse input, tá? Então, esse daqui a gente não tá pegando o input que tem o ID e-mail, então é esse carinha aqui, tá bom? E assim por diante, beleza? Então, tá. Então aqui eu vou passar o input password e vou passar também a mensagem preencha esse campo. Então, pessoal, vocês também podem fazer o tipo de validação que vocês quiserem, tá? Vocês podem fazer várias validações. E nessa validação da senha, eu vou até dar um complemento a mais. Então, eu vou fazer assim, ó. Se password value ponto length for menor a 8, a gente também vai fazer uma outra validação, tá? Aí vai de você fazer as validações que você quer para o seu projeto, tá? Então eu vou dar aqui error validation, vou chamar a função de novo também. Error validation. Então eu vou chamar a função, vou passar um input e vou passar a mensagem. A senha deve ter mais de 8 caracteres. Então, se você quiser mudar a mensagem também, aí vai muito de você, tá bom? Então, beleza. Agora, caso ao contrário, a gente vai chamar a função success validation, tá? Que a gente só vai passar, no caso, o input. Vamos ver se já está funcionando essa validação que eu fiz? Vamos ver. Então, aqui está funcionando. Então, se eu colocar 3, ó, a senha deve ter mais de 8 caracteres, tá? Se a senha tiver mais que 8, então dá tudo certo. Agora vamos partir para a última validação, que é o de confirme sua senha, né? Então, se password to value for, se o campo estiver vazio, vai dar o erro, né? Então vamos chamar a função de erro, que é o error validation. Vamos passar o input, né? Então password to, e vamos passar a mensagem. Preencha esse campo. Beleza. Agora a gente também vai fazer outra verificação, tá? A gente vai fazer duas verificações nesse
nesse carinha. Então, se password value for diferente que password to value, a gente também vai chamar a função de erro, tá? A função de erro. Então, podemos usar erro validation. Então, a gente pode passar o input, password to, e a mensagem. Então, a mensagem a gente vai colocar assim, as senhas senhas não são a mesma. Agora, caso ao contrário, a gente vai chamar a função de sucesso, tá? Validation. Success validation, vamos passar o input. Password to, tá? E lembra, pessoal, o input, a gente passa o input para depois a gente dar o parent element, tá? Porque dando o parent element, ele vai pegar o elemento pai daquele nosso input, tá? Então, se a gente, por exemplo, passou o input do password to, né? Se a gente pegou o input do password to, ele vai pegar a div do essa div aqui, no caso, tá? Que é o elemento pai do input password to. E aí a gente vai atribuir ou a classe de success ou a classe de error. Beleza? Então, vamos ver. Acho que já tá funcionando, né? Então, acho que o projeto já até acabou. Ó, então, dá tudo aqui, ó. Preenche esse campo. Vou colocar o nome. Deu certo. Vou colocar e-mail. Também deu certo. Vou colocar a senha. 1, 2, 3, 4. A senha deve ter mais de 8 caracteres. 5, 6, 7, 8. Deu certo. 1, 2, 3, 4. Senha não são a mesma. 5, 6, 7, 8. Deu certo, tá? Então é isso, pessoal. Só vou trocar aqui. As senhas estão erradas, tá? Então, é esse projeto. Então, a gente já acabou. A gente já conseguiu fazer a nossa validação. Viu? Não é uma validação difícil. É uma validação até que simples. Acho que é bem fácil de entender ela, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Então, pessoal, me sigam nas redes sociais. As minhas redes sociais estão aí na descrição, tá bom? Siga o canal Além do Código aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, fique por dentro de todos os vídeos, tá? Então, valeu, falou e fui!